A paz do Messias chamado Cristo para todos. Irmãos e irmãs, e todos vocês que assistem meus vídeos. Todos querem ser abençoados, mas obedecer não querem. Todos querem ser abençoados por Deus e por Jesus Cristo, mas não querem obedecer a Ele. Querem ser abençoados? A pergunta é: querem ser abençoados? Façam como Sara, a esposa de Abraão. Sara era estéril, não podia ter filho e era atormentada por a sua escrava Agar. Daí em diante, Deus falou com Abraão, o pai da fé, e disse: olha, Abraão, olha aí para o céu, conta as estrelas. Vê se você consegue contar as estrelas. Quando ele contou as estrelas, ele disse: assim será a sua descendência. Sara, não era Sara, era Sarai. Sarai já não vai ser mais Sara, mas Sarai vai ser Sara. Ela te dará um filho. E querem ser abençoados. Faça como Sarai, que esperou, foi humilhada por Agar, mas foi abençoada pelo Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E também querem ser abençoados, querem ser abençoadas, mas não querem tomar o exemplo de Sarai, não querem tomar o exemplo de Ana, não querem tomar o exemplo de Ana, a esposa de Elcana, que era também humilhada. Era humilhada pela sua rival, Penina. Ana orou no templo, sem falar, só batia com os lábios, só se mexia os lábios. E o Senhor, naquela noite, quando ela foi para casa, abriu a madre dela e abençoou ela com filhos. O filho que ela teve foi Samuel, o profeta. Foi abençoado. Querem ser abençoados, mas não querem tomar o exemplo de Raquel, esposa de Jacó. Sofria muito, era desprezada. A sua irmã era desprezada. Leia era desprezada por Jacó, porque Jacó amava mais Raquel. Então Deus fechou a madre, o Todo-Poderoso fechou a madre de Raquel. Depois abriu e ela concebeu, foi abençoada. Mas voltando, irmãos, não querem ser abençoados, mas não querem tomar o exemplo das mulheres que foram abençoadas no passado. Rebeca, esposa de Isaac, teve 2 filhos. Ela era estéril. Isaac orou, o Senhor abençoou com 2 filhos, Esaú e Jacó. Querem ser abençoados, só querem ser abençoados, mas não querem obedecer. Só querem ser abençoados, mas não querem obedecer e nem querem se humilhar, porque os humilhados não serão exaltados, mas os que se humilham é que são exaltados, e os que se exaltam é que são humilhados. Querem ser abençoados, mas não querem se humilhar, e nem querem obedecer, e nem querem tomar o exemplo
dos que foram antes de nós, abençoados pelo Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tomem o exemplo de Isabel. Tome o exemplo de Isabel, a mãe de João Batista, que também era estéril. Tome o exemplo dela. Irmãos, muitos querem ser abençoados, mas obedecer e se humilhar não querem. Pois o Senhor nosso Deus, ele diz assim, ó, o Todo-Poderoso: pode um pai ter um filho mau e ele vier à noite e lhe pedir um pão, será que ele vai dar pedra? Não vai, porque ele é pai, vai dar pão. E se ele pedir um peixe, será que ele vai dar uma serpente? Não vai, porque ele é pai, ele vai dar um peixe. Mas ele espera que os seus filhos se arrependam, volte, peça perdão a ele, para que ele os perdoe e os livre de todo mal. Meus irmãos, só querem ser abençoados, mas obedecer não querem. Os que desobedecem, voltando para o início da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, Satanás, ele usou quem para derrubar Adão, o homem? Uma serpente. Uma serpente. Ele usou a serpente para enganar a Eva e Eva enganar o seu esposo, o seu companheiro Adão. Irmãos e irmãs, para matarem Sansão, quem o diabo usou para trair Sansão? Dalila. Dalila vendeu Sansão por dinheiro. Porém os filisteus pegaram Sansão, cegaram Sansão, levaram para a prisão, chegaram lá e maltrataram ele, depois colocaram ele no templo de Dagon. E lá ele derrubou, pediu forças ao Senhor nosso Deus pela última vez. O Todo-Poderoso deu a ele. E ele derrubou e matou muitos. Morreu, mas também matou muitos filisteus. Meus irmãos e minhas irmãs, também venderam. O diabo usou quem? Os irmãos de José para lançarem ele na cisterna. Da cisterna ele foi vendido para os midianitas, e os midianitas venderam ele para Potifar no Egito. E lá o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, o abençoou. Era com ele. A esposa de Potifar tentou ele muitas e muitas vezes, mas ele nunca quis trair o seu Senhor. Nunca quis desobedecer a Deus, o Todo-Poderoso. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, para trair Jesus, Cristo, o Messias, e vender por moedas de prata, quem o diabo usou? Judas Iscariotes. Sempre é assim. Sempre o diabo, ele tem um aliado dele. Os aliados dele.
O diabo sempre tem os aliados deles para usar, para tentar derrubar a mim e a você. Meus irmãos, temos que estar bem atentos e espertos, porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele disse: tomem cuidado, porque o diabo ele está ao derredor, bramando como um leão, para tragar alguns de vocês. Tomem bastante cuidado. Também ele disse no livro de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Vida eterna, irmão. Vida eterna. Vida eterna é o nosso salário, se crermos e formos obedientes a Ele. Também o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Messias, chamado Cristo Jesus, Ele falou: não temam, meus filhinhos, não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temeis a Deus, que pode fazer perecer no fogo do inferno tanto o corpo como a alma. Meus irmãos e minhas irmãs, agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e todos vocês que assistiram, que ficaram até o final assistindo o vídeo, procurem a voltar o mais depressa, o mais rápido possível para o Messias chamado Cristo Jesus. Até logo, até em breve. Amém.